love with each other. A história do cinema levou aos ecrãs grandes heróis de aventuras. Lembremos, por exemplo, os serials dos anos 30, nos quais o ator Buster Crabbe vestiu a pele de Flash Gordon. Outro exemplo, os 12 filmes em que, de 1932 a 1948, o antigo campeão de natação Johnny Weissmuller interpretou a figura de Tarzan. Oh, that was lovely. Cold. Oh, it was not. Hot. It was just right. Just right. Várias personagens criadas por Errol Flynn fazem igualmente parte desta história. E entre elas está, por exemplo, o Capitão Blood, herói de aventuras de capa e espada, que chegou às salas de cinema em 1935. Faith, I'm the sort of man you like, my dear. Man with money. São muitos os exemplos, e entre os heróis de ação da história do cinema, um dos mais bem-sucedidos de todos os tempos é, inesperadamente, um arqueólogo. De chapéu na cabeça, chicote na mão e com um talento especial para achar preciosidades de dimensão bíblica, Indiana Jones foi-nos revelado no filme de 1981, Os Salteadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg. Ao contrário do que tinha sucedido 6 anos antes, quando o Tubarão chegara às salas, Spielberg não era mais uma jovem promessa, mas sim um realizador com 2 filmes de grande sucesso, já que depois de Tubarão, um novo fenómeno de bilheteira tinha chegado em 1977 com Encontros Imediatos de Terceiro Grau. Na verdade, a primeira aventura de Indiana Jones surgiu depois de um filme que não tinha repetido o mesmo patamar de sucesso. Tratou-se da comédia 1941, Ano Louco em Hollywood, filme de 79, cuja ação decorria num período não muito distante daquele em que nos habituámos a ver as aventuras de Indiana Jones. O mundo descobriu Indiana Jones num prólogo que antecede a trama central de Os Salteadores da Arca Perdida. É uma pequena aventura que decorre em 1936, algures na selva peruana. E logo ali ficam claras algumas marcas da personalidade de um arqueólogo, não só capaz de chegar aos tesouros que procura, mas que é também suficientemente ágil e inteligente para escapar a eventuais armadilhas. A ideia de criar um arqueólogo aventureiro surgiu da amizade entre Steven Spielberg e George Lucas, que nascera depois de se conhecerem num festival de cinema em 1967. Da admiração mútua e de um gosto em trabalhar juntos, Spielberg herdou um projeto que George Lucas tinha começado a desenvolver com Philip Kaufman, que abandonou a ideia a meio para se dedicar a outros projetos. Pouco depois da estreia de A Guerra das Estrelas, George Lucas encontrou-se com Spielberg no Havaí e a colaboração entre ambos começou a ganhar forma ali mesmo, envolvendo pouco depois Lawrence Kasdan, que contribuiu igualmente na escrita do argumento. Uma das decisões mais acertadas de todo o processo de pré-produção foi a escolha de Harrison Ford para interpretar a figura de Indiana Jones. Harrison Ford tinha conquistado recentemente enorme notoriedade ao vestir a pele de Han Solo em A Guerra das Estrelas e na sequela O Império Contra-Ataca, estreado em 1980. Mas o contrabandista do espaço não iria ofuscar o arqueólogo aventureiro. I love you. I know. O elenco destacou também a presença de Karen Allen como Marion Ravenwood, que desempenha um papel que não se limita a ser o par romântico de Indiana Jones. Marion é filha de um antigo professor do arqueólogo e tinha em sua posse um artefacto mais tarde determinante para o sucesso da aventura. I need one of the pieces your father collected. I learned to hate you in the last 10 years. René Belloc, um arqueólogo francês e antigo rival de Indiana Jones, foi interpretado por Paul Freeman e assumiu aqui o papel de principal rosto de uma força adversária que, na verdade, não era mais do que a Alemanha nazi. You chose the wrong friends. Em Salteadores da Arca Perdida, é ainda apresentada a figura de Marcus Brody, um académico americano interpretado por Denholm Elliott, que teria no futuro uma presença mais visível na ação de Indiana Jones e a Última Cruzada. Depois do prólogo na selva peruana, o filme revela-nos o desafio que é lançado a Indiana Jones. Uma escuta dos serviços secretos norte-americanos revelou que os nazis perseguem a mítica Arca da Aliança, onde Moisés terá guardado os 10 mandamentos. A missão de Indiana Jones é de chegar a ela antes dos alemães. An army which carries the ark before it is invincible. A aventura propriamente dita começa no Nepal, onde Indiana Jones espera encontrar pistas junto do velho professor, o maior especialista nesse assunto. Mas logo ali tem uma primeira surpresa. E a busca transporta-o do frio dos Himalaias para o calor do Egito, onde os alemães estão já a fazer escavações.
A aventura ganha velocidade. Os alemães parecem estar mais atentados nas buscas, mas Indiana Jones tem nas suas mãos o tal artefacto que o conduz ao local certo. Ganha vantagem e encontra a arca, que estava fechada há muitos séculos numa sala subterrânea, o Poço das Almas. Contudo, no momento em que tudo parece correr a seu favor, o velho tesouro acaba na mão dos adversários. So once again, Jones, what was briefly yours is now mine. É claro que, como mandam as boas histórias de aventuras, o herói não desiste. E a cena de perseguição que leva Indiana Jones a tentar recuperar a arca revela uma das sequências mais inesquecíveis de todo o filme. Não faltam ao filme momentos que confirmam a aposta numa produção que quis levantar a fasquia. Na sequência, no Poço das Almas, Spielberg encheu o chão da velha câmara subterrânea com serpentes. E achando que as mais de 2.000 cobras inicialmente pedidas poderiam ser poucas, pediu à produção mais 4.000. Snakes. Why did it have to be snakes? Mas, se por um lado há sequências de ação, cenas de tensão e também de romance, em Os Salteadores da Arca Perdida, outro dos ingredientes-chave da narrativa são os episódios de comic relief que pontuam a história. O momento em que, numa tentativa de fuga, Marion atinge um perseguidor com um tacho, arrancou gargalhadas. Mas a cena de humor mais célebre em toda a história da série Indiana Jones surge quando o herói, ao ser confrontado com um poderoso inimigo de espada na mão, resolve o problema com um rápido tiro de pistola. O episódio teve, de resto, uma ressonância direta na sequela Indiana Jones e o Templo Perdido, mas dessa vez a coisa não correu da mesma maneira a Indiana Jones. A capacidade que Salteadores da Arca Perdida teve em inscrever na história da cultura popular momentos icónicos como estes reafirmou o poder do cinema em fixar imagens na nossa memória coletiva. Mas, na verdade, toda a construção deste filme nasceu de uma vontade em homenagear a história do próprio cinema. E logo nos segundos iniciais, a montanha que replica a imagem do logotipo da Paramount revela o mundo de memórias que serviu de fonte de inspiração. E entre os clássicos que imaginamos como referências durante a criação de Os Salteadores da Arca Perdida, estará seguramente o filme de aventuras de 1948, O Tesouro de Sierra Madre. I know you for what you are. Ou Lawrence da Arábia, de David Lean, com as paisagens do deserto por perto. Os ambientes de Casablanca, de Michael Curtiz, inspiraram memórias de um norte de África sob ocupação nazi. E a cena final de O Mundo a Seus Pés, de Orson Welles, na verdade, parece ter sido a pista que conduziu as imagens da arca a ser levada pelos corredores de um grande armazém no final de Os Salteadores da Arca Perdida. A banda sonora, a cargo de John Williams, representou outra das forças de perfil clássico de Salteadores da Arca Perdida, tendo revelado uma das fanfarras mais reconhecíveis de toda a história do cinema. Nomeado para 9 Oscars, o filme conquistou as categorias de melhor montagem, melhor design de produção, melhor som, melhor montagem sonora e melhores efeitos visuais. O impacto colossal gerado pelo filme originou várias sequelas, a primeira delas surgindo em 1984 com o título Indiana Jones e o Templo Perdido. Em 1989, Indiana Jones e a Última Cruzada apresentou uma sequência de abertura focada na infância do protagonista com o papel entregue ao jovem ator River Phoenix. That cross is an important artifact. It belongs in a museum. Outro dos grandes trunfos desse terceiro filme foi a participação de Sean Connery, interpretando o pai de Indiana Jones. Dad? Junior? Don't call me that, please. 19 anos depois, um quarto filme surgiu nos ecrãs de cinema com o título Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Don't touch anything. Todos estes filmes foram protagonizados por Harrison Ford e realizados por Steven Spielberg. Um quinto filme está agora agendado para o ano de 2022, novamente com Harrison Ford na pele de Indiana Jones, mas com a realização desta vez entregue a James Mangold. Em 1992, estreou na televisão a série The Young Indiana Jones Chronicles, na qual vários atores vestiram a pele do arqueólogo aventureiro em etapas diferentes da sua juventude, tendo Harrison Ford retomado o seu papel apenas num dos episódios. De 1994 a 1996, foram ainda produzidos 4 telefilmes baseados neste mesmo universo de ficção. Livros destinados a públicos de várias idades, cómics e jogos levaram ainda mais longe as aventuras de Indiana Jones. Mas, no cinema, o impacto deste universo gerou descendências. E algumas chegaram na forma de filmes, como Em Busca da Esmeralda Perdida, de Robert Zemeckis, A Joia do Nilo, de Lewis Teague, ou A Múmia, de Stephen Sommers. Get your ugly face off of her!
Para Steven Spielberg, a saga Indiana Jones faz parte de um mundo maior onde não faltaram mais histórias de aventuras, tal como aconteceu logo depois de Os Salteadores da Arca Perdida em E.T., o extraterrestre. E.T. Phone Home. Ou mais adiante, nos 2 primeiros filmes da série Parque Jurássico. E ainda mais recentemente, com a adaptação ao cinema de Ready Player One, uma narrativa passada no mundo dos videojogos. Indiana Jones é, contudo, a figura a que Spielberg regressou mais vezes, e o tempo encarregou-se de encontrar para o arqueólogo aventureiro um lugar de merecido destaque na história da cultura popular. Ao filme de 1981, Os Salteadores da Arca Perdida, coube o papel de ser o cartão de visita. E que cartão de visita! We're in love with each other.